Nicola Like 25. Tem possibilidade de o Pedro Raul voltar pro meu timão? Sou motoboy e se tiver alguém final, nós vai para jogo. Ah, tá. Ele quer pro, se tiver alguém afim, a gente vai pro jogo no final do ano de moto. Opa, beleza. Vamos lá, falar sobre Pedro Raul. Na semana passada assisti me perguntado sobre o futuro do Pedro Raul e eu mandei mensagem para o presidente do Ceará. Pedro Raul vai bem no Ceará, tá? Inclusive ele fez o gol do empate contra o Fortaleza 1-1, um jogo super importante, que deixa o Ceará em situação relativamente tranquila e o Fortaleza muito ameaçado. Perguntei, presidente, você tem alguma chance de ficar com o Pedro Raul para o próximo ano? Ele disse, não, Nicola, vamos ter que devolver. Eu falei, por quê? Ele falou, porque não é um jogador que cabe no nosso orçamento. O Pedro Raul custa mais ou menos R$800 mil por mês, o Ceará paga metade, o Corinthians paga a outra metade. E o Timão desembolsou cerca de R$25 milhões para comprá-lo. Então o Ceará não tem condição de pagar os 25 milhões para comprar o Pedro Raul e muito menos em arcar com os 800 mil mensais. Então o Ceará vai devolver o Pedro Raul para o Corinthians. Se o Corinthians não conseguir encontrar interessados dispostos a bancar toda essa grana, a partir daí pode pintar, num futuro mais distante, a chance de alguma negociação para que ele volte no ano que vem, mas por empréstimo. Para comprar, está completamente descartado. Esse vencimento do prazo do Corinthians pode gerar perda de pontos? Boa pergunta, Atila. Como é que a FIFA costuma aplicar as punições? A primeira delas é uma advertência, é um aviso. Ó, você está devendo, você tem essa advertência. Quando o clube começa a ser reincidente, a advertência se transforma em transfer ban. Em casos mais severos, com muitos transfer ban e sem a intenção do clube em pagar, aí a FIFA altera a punição para perda de pontos. E, em último caso, para rebaixamento na divisão do Campeonato Nacional, tá? Mas em casos extremos, em que a FIFA percebe que há um calote em série, que o clube não tem a intenção de pagar. E o Corinthians recorreu à FIFA nas últimas semanas, pedindo para a FIFA auxiliá-lo no acordo com o Santos Laguna. O Corinthians mostrou à FIFA, a gente fez uma proposta de pagamento de 30% à vista, eles não aceitaram, subiram para 45%, não aceitaram, subiram para 60%, depois oferecemos 70% do valor à vista e o resto parcelado, e o Santos Laguna não aceitou. Então, esse procedimento adotado pelo Corinthians faz com que a FIFA entenda, no Corinthians é um clube que tem problemas financeiros, mas que está tentando se restabelecer, tá bom? Fala, boa noite, será que essa grana da Nike, LFU, que possivelmente vai cair na conta, vai ser possível para pagar esses transfer bans? Marcelo Silva está perguntando sobre as coisas do Corinthians. Não vai ser possível, tanto que o Corinthians está pegando 100 milhões de reais emprestados. São 27 milhões de antecipação de cota e mais 72 milhões com antecipação, com empréstimos bancários, né? E é com essa grana que o Corinthians pretende providenciar o pagamento com o Santos Laguna e, eventualmente, outros processos mais, tá? Hora de falar sobre o Corinthians. Acabou nessa sexta-feira o prazo para que o Timão se acertasse com o Matias Rojas, o meio atacante paraguaio que processou o Corinthians e venceu na FIFA e na Corte Arbitral do Esporte, tem direito a mais ou menos 42 milhões de reais. E o Corinthians tinha 45 dias para se acertar com o atleta. Senão, haveria o risco de Matias Rojas solicitar uma punição ao Corinthians, o que deve acontecer muito em breve. O Matias Rojas tem até 2 de janeiro para registrar esse pedido e a partir daí é natural que no momento seguinte a FIFA conceda mais um transfer ban ou aplique mais um transfer ban. No Corinthians o transfer ban, você sabe, é a proibição da inscrição de atletas. O Timão já tem um transfer ban contra si desde a metade do ano por conta de uma dívida que tem pela compra do Félix Torres junto ao Santos Laguna. Dívida com o Santos Laguna de mais ou menos 41 milhões de reais, são mais 42 milhões com reajustes e juros e correção. A dívida com Matias Rojas deve alcançar algo na casa dos 45 milhões de reais. Importante registrar que o Corinthians se mantém tranquilo, afirmando que vai ter mais alguns dias para se acertar com Matias Rojas. A pergunta que eu deixo é, se houve um prazo de 45 dias e não houve acordo, você acredita que agora o Corinthians vai se acertar ou em breve vai pintar essa punição, esse transfer ban? Eu posso cravar para você que se não houve acordo em 45 dias é questão de alguns dias para que o Corinthians sofra seu segundo transfer ban. E há mais outros 4 que devem vir na sequência de casos em que o Corinthians já foi condenado na FIFA e agora só aguarda por uma posição definitiva da Corte Arbitral do Esporte. Para completar em relação ao Timão, Ranieri teve nova lesão no músculo adutor da coxa. A 5ª lesão do Ranieri na temporada, ele e Memphis Depay foram os jogadores que mais se machucaram no Timão nesse ano. Já Vitinho iniciou a transição física e deve ir a reforço do Corinthians nessa reta final de temporada.
Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Félix Torres está mesmo de saída do Corinthians. Nas últimas horas circulou a notícia de que o zagueiro equatoriano estaria entregando o apartamento onde mora em São Paulo, já projetando sua saída do timão. Antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte da diretoria que afirmou: adoraríamos que fosse verdade, mas não existe proposta nem sondagem pelo Félix Torres até agora. Zagueiro equatoriano de 26 anos de idade, comprado por 6 milhões e meio de dólares, junto ao Santos Laguna, e esse valor equivaleu a 80% dos direitos econômicos. Como vocês sabem, o Corinthians não pagou o Santos Laguna, até por isso tomou um transfer ban, e está proibido de registrar atletas desde a metade do ano. Félix Torres, que perdeu espaço, e hoje é a última opção do sistema defensivo do técnico Dorival Júnior. O Pedro Choca e o Gustavo Henrique formam a dupla de zaga titular. O André Ramalho e o Kaká são as primeiras opções do banco de reservas. O Félix Torres não entra em campo desde 27 de agosto, confronto contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. São mais de 2 meses sem ser utilizado. Na atual temporada, 27 jogos e 1 gol. E o Félix Torres, além de ter custado caríssimo, ganha na casa dos 750 mil reais por mês. Difícil imaginar que o Corinthians encontre clubes interessados em pagar todo esse salário e ainda absorver a grana investida quando da contratação desse atleta. Você pensa o quê sobre Félix Torres e sua contratação do timão? Já usa o espaço para comentário, deixa sua opinião. Só não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. E a dívida atualizada do Corinthians com Memphis Depay alcançou cifras assustadoras. Corinthians deve 23 milhões de reais ao atacante holandês, número divulgado na última reunião do CORE, o Conselho de Orientação do Corinthians, para desespero dos dirigentes corintianos que estão horrorizados com o contrato firmado entre o clube e o atacante. Importante lembrar que em setembro a dívida do Corinthians com o Memphis era de 18 milhões de reais. Na oportunidade, as partes se acertaram para a quitação de 9 milhões de reais ao longo dos próximos meses, até fevereiro, e em março do Corinthians pagaria outros 9 milhões de reais. Só que a dívida de setembro para novembro já cresceu mais 5 milhões de reais, alcançando 23 milhões. Aí você deve estar se perguntando, mas Nicola, por que o Corinthians deve tanto dinheiro ao Memphis? Porque o contrato é muito ruim para o timão. Entre esses 23 milhões de reais, há 2 bônus por gols, participações em gols e jogos no primeiro ano do contrato. Há também uma dívida em relação ao prêmio pelo Campeonato Paulista que ainda não foi paga. O Memphis tem direito a 4 milhões e 700 mil pelo título do Paulista, mas como houve atraso, esse valor já pulou para 5 milhões e 200 mil reais, além de luvas. Prêmio pela assinatura do contrato venceu em setembro, mais uma luva de algo na casa dos 6 milhões e meio de reais. Corinthians também tem tido dificuldades com direitos de imagem, e aí essa dívida é de 23 milhões de reais. O clima de irritação entre dirigentes do Corinthians para com o contrato do Memphis é tão grande que nessa reunião do CORE se sugeriu que os responsáveis pela assinatura do contrato por parte do Corinthians com o Memphis sejam convocados para prestar esclarecimentos. Como é que o Corinthians se permitiu assinar um contrato com um jogador que tem um custo mensal de 6 milhões de reais? Detalhe, com esses 6 milhões, a gente nem está incluindo todos os bônus que ainda podem ser pagos, como, por exemplo, em participações de gols, jogos e tudo mais. É também por isso tudo que o Corinthians adoraria que o Memphis fosse negociado no mês de janeiro. Difícil imaginar que isso possa acontecer. O Memphis já percebeu que não terá boas oportunidades para receber o que ganha hoje em outros clubes de grandes centros. O que você pensa sobre toda essa história? Já usa o espaço para comentário. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians. O Timão vai pegar 100 milhões de reais emprestados em banco e com adiantamentos. Tudo para tentar salvar as contas nesse fim da temporada. Você sabe, o Corinthians vive a maior crise de sua história. A tendência é que na virada do ano o Corinthians fique devendo 3 bilhões de reais. No último balancete divulgado eram 2 bilhões e 700 milhões de pendência. Esses 100 milhões de reais vão ajudar com o pagamento de contas emergenciais relacionadas ao elenco e também ao primeiro transfer ban que causou punição ao Corinthians. Vale a lembrança de que o Timão deve 41 milhões de reais ao Santos Laguna e boa parte desse dinheiro virá do empréstimo. O Corinthians pretende pegar esses 100 milhões de reais, sendo 27 milhões e meio via antecipação da cota do Campeonato Brasileiro de 2026 e mais 72 milhões e meio de reais via empréstimo bancário, CDI mais 3%, essa vai ser a taxa imposta ao Corinthians. Só para completar,
se já há um transfer ban com condenação, outro está em via de acontecer. O Corinthians não conseguiu se acertar com o Matias Rojas para o pagamento de 44 milhões e a qualquer momento vai pintar outra proibição na inscrição de atletas. Para piorar, há outros 4 casos que já foram julgados pela FIFA com condenação ao Corinthians e agora aguarda-se por uma posição da Corte Arbitral do Esporte. É questão de tempo para que o Corinthians tenha 6 punições contra si, totalizando 125 milhões de reais. Essa é a realidade financeira do Timão, que tem a oportunidade de terminar o ano devendo 3 bilhões e com 2 títulos do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil. O futebol brasileiro tem dessas coisas. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.